Iniciamos então a análise e o estudo do direito administrativo, como está exposto aqui no quadro para vocês. A parte introdutória se faz fundamental para a compreensão dos demais tópicos que serão analisados. Ok? Qualquer prova que você fizer de direito administrativo, se não tiver uma base sólida dos aspectos introdutórios, conceito, fontes, sistemas, você baila. Então é importante, sim, facilita a sua vida, sem sombra de dúvidas. Tijolinho por tijolinho, nós vamos construir aí um alicerce forte, uma base forte, porque depois vai ficar tudo muito mais fácil, prometo para vocês. Então olha só, se liga aí, a gente vai tratar de aspectos introdutórios, ok? Aspectos introdutórios. Introdutórios. Não deixa de passar o olho, como eu digo e repito, tema esse negligenciado pelo aluno. Sei que não é o seu caso, senão você não estaria aqui assistindo e trocando uma ideia comigo a esse respeito. Como tudo tem um início, e muito embora o direito administrativo ele não tenha um código, uma reunião, um código das legislações, das leis que tratam sobre o assunto, é muito importante que você consiga estudá-lo numa sequência lógica, perfeito? Não adianta nada você pegar um tópico aleatório aí que você vai ficar boiando. Então vem comigo porque é justamente com base no conceito de direito administrativo, ok? Conceito, que a gente tem a ideia aí dos aspectos introdutórios. Professor, o que é direito administrativo? Muita gente se engana. Oh, direito administrativo tem a ver com administração. Nada disso, ok? Nós vamos ver que direito administrativo é um ramo relativamente novo dentro da área do direito, ciências humanas, perfeito? Mesmo sendo novo, tem uma riqueza de detalhes muito grande. Então é muito importante que você saiba o conceito que é direito administrativo, porque aí a gente vai compreender como que ele é aplicado na prática e principalmente como é cobrado na sua prova, perfeito? Então, muito embora nós tenhamos vários conceitos, a ideia básica, o cerne do conceito de direito administrativo pode ser resumido da seguinte forma. Se liga aí, ó. O conceito de direito administrativo pode ser tratado, vamos colocar aqui em destaque, bem bonitinho, ó. Conjunto de regras e princípios, ok? Se liga então, e princípios que regem as relações. Olha aqui, ó, as relações da administração. Administração. Legal? Da administração. Professor, quais são essas relações? Relações tanto dentro da própria administração pública, quanto a sua relação com os particulares. Explica melhor essa ideia aí. Quando a gente pensa em administração pública, nada mais tem que pintar na sua cabeça o quê? Como o Estado, e quando eu falo Estado não é espaço geográfico, perfeito? É o Estado brasileiro como um todo, como ele presta serviço, como ele desempenha suas atividades. Para tanto, ele precisa se organizar internamente, que é o que a gente chama de organização da administração pública, a relação que existe entre os órgãos públicos, entre os agentes públicos, então essa é uma relação dentro da própria administração, bem como aquela relação da administração com os particulares, com o cidadão comum, como eu, como você, que está aí do outro lado da tela. Tá legal?
Então, basicamente, é o conjunto de regras e princípios que regem essas relações. Você pode encontrar aí conceitos, né, como conjunto de princípios, é ramo do direito público, a gente vai ver o que isso significa, mas pegou o bizu, tá? Conjunto de regras, princípios que regem relações da administração, tanto internas quanto externas, já matou a ideia de direito administrativo. Você já está com um excelente caminho andado. Perfeito? Legal? E é com base neste conceito que a gente vai avançando e compreendendo quais são os aspectos que têm relevância para a nossa prova. Se liga, porque além do conceito, também é muitíssimo importante tratarmos sobre fontes do direito administrativo. Quais são as fontes do direito administrativo? E quando a gente fala em fonte do direito administrativo, obrigatoriamente a gente precisa conseguir enxergar como essas fontes são vistas pelos estudiosos do direito administrativo. Então, se liga, porque é isso e é dessa forma que cai em prova, tá ok? Quando a gente fala em fontes, nós podemos enxergar as fontes primárias e também as fontes secundárias. Meu querido, muito embora na área do direito sempre exista discussão, a banca costuma cobrar os tópicos da mesma forma. E é assim que a gente tem que entender, ok? Quando a gente fala em fonte primária, é o primeiro lugar onde eu me socorro para entender, compreender e analisar direito administrativo. E, obviamente, mesmo não sendo um ramo positivado, colocado de forma sintetizada no que a gente chama de código, a gente tem Código Penal, Código Civil, Código de Processo, tem Código Administrativo negativo. Nem por isso eu não tenho ideia de onde estudar direito administrativo. Muito pelo contrário. E é justamente a ideia de fonte primária é onde eu vou me socorrer por na primeira hipótese, tá? O que sustenta o direito administrativo é justamente o quê? Lei, ok? São as leis. Joia? Essa é a fonte primária. Perfeito? E aqui merece um pequeno aprofundamento. Porque quando a gente olha essa expressãozinha aqui, fonte primária é a lei, lei no sentido amplo, ok? E quando eu falo lei no sentido amplo, implicitamente nós precisamos entender lei no sentido genérico. Professor, não entendi. Como assim lei em sentido genérico? Olha só o bizu. Quando a gente fala lei, implicitamente eu tenho que enxergar quem? Constituição Federal de 88, ok? Professor, mas Constituição não é lei. Tem gente que fala que Constituição está acima da lei. Tudo bem, mas ela é a nossa carta magna, a lei mãe, como é chamada por alguns administrativistas. Então, quando eu busco a fonte primária lei, obviamente que eu também estou falando da Constituição, ok? Além da Constituição, esse sentido amplo abrange a chamada lei complementar. Ok? Da mesma forma, as chamadas leis ordinárias, lei ordinária. E ainda a gente pode enxergar aqui também os chamados atos normativos. Então, olha só quanta informação importante. Recapitulando, nós temos como fontes do direito administrativo as fontes primárias e secundárias. Nas fontes primárias, eu tenho as leis. Lei em sentido amplo. Constituição, lei complementar, lei ordinária e atos normativos. Você que está ligadaço já deve estar pensando, eu vou pegar o professor e vou perguntar sobre súmula vinculante. Guarda a tua dúvida que já já a gente vai ver
como que se dá o entendimento em relação às súmulas vinculantes. Perfeito? Show de bola, professor. Então, lei, fonte primária. Tem mais fontes do direito onde eu busco conhecimento do direito administrativo? Tem, são as chamadas fontes secundárias. Bora anotar aqui? Vamos puxar aqui para baixo para ficar legal, ó. Como fonte secundária, eu posso colocar aí, ó, doutrina. Doutrina, tá? Para quem é da área, para quem vem do curso, da graduação de direito, tá muito ambientado com essa expressãozinha. O que significa doutrina, professor? Nada mais é do que estudiosos do direito, são estudiosos do direito que pensam, discutem, debatem, escrevem, raciocinam sobre o direito administrativo. Legal? Então, quando o cara fala, pô, isso aqui é esse cara é doutrinador de direito administrativo, o cara é bom. Legal? Essa é a ideia de doutrina. Então, quando a gente pega livro e vê lá o nome do autor, né, a gente pode considerá-lo que um doutrinador. Obviamente que no mundo digital, todo mundo que quiser gravar um vídeo e jogar na internet, joga, beleza? Ah, então o cara está falando de direito administrativo, ele é doutrinador? Negativo, ok? O cara tem que ser um estudioso do direito administrativo, ter uma formação amplamente técnica a respeito do tema. Normalmente se dá com titulação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Então, para o cara ganhar o rótulo de doutrinador, tem que ralar bastante. Né? Ah, o professor Tiago é doutrinador. Obviamente, estou longe disso. Né? Não sei nem se é a minha pretensão. Mas fato é que, como fonte secundária, nós temos a doutrina. Perfeito? Tem mais coisa, professor? Além da doutrina, onde eu posso buscar conhecimento sobre direito administrativo? Se liga, que é a chamada jurisprudência. Jurisprudência. Vamos colocar aqui bonitinho, ó. Jurisprudência. Também outra expressãozinha aí bastante comum na área acadêmica do direito. Jurisprudência. E a galera baila, tá? Pega um julgado, né, um tribunal, enfim, do STJ, do STF, das Cortes Superiores, fala, ah, isso aqui é jurisprudência. Por quê? Porque teve um juiz de direito que disse, né, dizer tá dito, né, que já diz o ditado. Pera lá. Jurisprudência significa reiteração de decisões no mesmo sentido. Vou repetir. Reiteração de decisões no mesmo sentido. Então não basta, né, ter um tribunal lá do fim do mundo que emita uma decisão sobre determinada matéria, beleza? Isso não vai servir de fonte para o direito administrativo, porque a ideia de jurisprudência não é essa, tá ok? Então, quando os tribunais, né, eles julgam a mesma matéria, no mesmo sentido, reiteradamente, né, por um lapso temporal razoável, aí sim a gente fala o quê? Em jurisprudência. Perfeito? É muito comum o camarada retirar lá um voto de um ministro que foi proferido uma vez e tratar isso como jurisprudência. Por isso que é muito delicado quando a banca cobra jurisprudência. Porque ela tem certa dinâmica, ela muda, tá? Ela é dinâmica. Então, difícil. Quando é uma jurisprudência que está há bastante tempo, até meio redundante falar jurisprudência e bastante tempo, porque a reiteração das decisões demanda tempo, mas aí a gente consegue enxergar questões na banca nesse sentido. Perfeito? Mas fica ligado que, além da doutrina, jurisprudência também é uma fonte secundária do direito administrativo. Professor, você já tocou no assunto da súmula, tá? Eu poderia colocar a súmula aqui como fonte secundária, mas eu vou colocar ela entre parênteses aqui para vocês. Por quê? As chamadas súmulas, ok? Súmulas nada mais são do que resumo de jurisprudência. Resumo de jurisprudência. Então a gente pode colocar aqui no ladinho, tá? Quando a gente falou em jurisprudência, nós temos as súmulas, famosas súmulas do STF, súmulas do STJ, quer dizer o quê? São enunciados
que condensam, ok? Que resumem o teor de julgados, né, que são proferidos aí da mesma maneira, de forma reiterada, no mesmo sentido. Perfeito? Dá um exemplo de súmula para a gente, professor, que é aplicável aí em relação ao direito administrativo? Uma que despenca em prova, súmula 473 do STF. A gente vai aprofundar os estudos nela aí, a gente vai ver a questão da autotutela, mas enfim, a ideia de súmula também pode ser vista como fonte secundária do direito administrativo. Tá ok? Beleza, professor, mas você ainda não falou da súmula vinculante. Não falei, porque eu vou fazer um parênteses. E aí a gente vai ver se ela é fonte primária ou fonte secundária. E eu vou explicar um pouquinho mais da súmula vinculante. Não sem antes também colocar aqui no esqueminha, para você que está aí, fonte secundária, além de doutrina, além de jurisprudência, nós também temos os costumes. Costumes. Também, embora não seja tão usualmente enxergada, visualizada na prática, os costumes também são fontes de direito administrativo. Tá ok? Então, se liga, né? Não estou falando, costume, eu posso me valer somente de costumes? Nananina não. Até porque nós sabemos que dentro do direito administrativo vigora o princípio da legalidade. Perfeito? E nós vamos ver que o princípio da legalidade ele tem que ser analisado de uma forma bastante restritiva em relação ao direito administrativo, em relação à administração pública. Tá ok? Pô, dá um exemplo então de costume, né? Na USP, na Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, não está escrito em lugar algum, não tem no regimento interno, mas é um costume adotado na USP que os professores mais antigos da casa possam escolher as matérias que eles vão lecionar, ok? Isso não está no regimento da USP, não está escrito, não está positivado, mas foi uma fonte adotada pelo direito administrativo ali dentro da USP, que também faz parte da administração, para aplicação do direito. Show de bola? Pô, beleza, professor. Fonte primária, lei. Secundária, doutrina, jurisprudência e costume. É assim que cai em prova? É. Só que aí surge, e aí eu vou colocar para vocês como forma de observação. Aqui embaixo. OBS, e sempre que aparece OBS, a gente tem que ficar ligado. São as chamadas súmulas vinculantes. Vinculantes. O que é isso? O que come? Onde é que mora, professor? Súmula vinculante. Você já cantou a bola, você já falou de súmula como fonte secundária. Calma! Por quê? Súmula e súmula vinculante é a mesma coisa? Negativo. Eu costumo dizer que no direito, como um todo, direito administrativo, penal, tributário, enfim, o nome sempre ajuda, sempre ajuda. Súmula é uma coisa, súmula vinculante é outra. Percebam, quando estivermos diante das chamadas súmulas vinculantes, nós estamos diante de uma exceção. Por quê? Dentro da estrutura do poder judiciário, via de regra, não existe hierarquia. Traduz para mim, professor? Significa que um juiz não se submete ao entendimento de um desembargador ou de um ministro do STJ ou do STF. O juiz de direito, ele decide pautado no livre convencimento motivado. Se ele justificou juridicamente sua decisão, ele não precisa se submeter à decisão de instâncias superiores. Essa é a regra. Só que a exceção está justamente aqui, na chamada súmula vinculante. Por quê? A súmula vinculante ela tem previsão constitucional, está lá no artigo 103A. E a ideia, basicamente, da súmula vinculante, que é a proferida, que é confeccionada pela Suprema Corte, pelo STF, que está lá, é o mais alto escalão do Poder Judiciário,
Uma vez editada a súmula vinculante, todos os outros órgãos subordinados se sujeitam à decisão do teor da súmula vinculante. E não à toa ela ganha esse nome. Súmula vinculante porque vincula todas as instâncias do judiciário, inclusive da administração pública. A gente já vai entender, ok? Por que eu fiz esse contexto, essa contextualização? Porque a súmula vinculante, embora não tenha ainda aparecido em prova, se ela for tratada como fonte do direito administrativo, onde que eu encaixo essa miserável aí, professor? Apostaria minhas fichas aqui, como fonte primária, ok? Só que, dada essa categorização em fonte primária, eu não posso equipará-la à lei. Joia? Que fique claro. A ideia é que quem faz lei é o poder legislativo. O judiciário não faz lei. Então, súmula vinculante não entra no conceito de lei. Se liga, ok? Se liga, porque muita gente troca as bolas. Mas, se for cobrado, pode aparecer na sua prova, é difícil, mas se cair fonte primária, eu incluiria súmula vinculante aqui. Ela se encaixa melhor, ela se adequa melhor em relação à fonte primária. Perfeito? Show de bola? Beleza, professor. Então, em relação a aspectos introdutórios, vimos conceito, vimos fontes e também vale muito a pena tratarmos sobre sistemas. Sistemas de direito administrativo, ok? E em relação aos sistemas, nós temos 2. Para nossa prova, para o nosso edital, 2. E a gente precisa entender o raciocínio e matar pau na hora da prova, ok? Então a ideia dos sistemas, a gente consegue enxergar 2. O primeiro deles é o chamado sistema francês, ok? Pô, professor, francês por quê? Porque foi criado na França, obviamente. Legal? Sistema francês, ele ganha alguns sinônimos, tá ok? Então, o sistema francês, o sistema contencioso, ou também chamado sistema de dualidade de jurisdição, ok? Dualidade de jurisdição. Ah, professor, mas é muito nome para designar a mesma coisa. Só que pode aparecer na sua prova. Pura e simplesmente essa é a ideia. Sistema francês, sistema contencioso, contencioso administrativo, ou de dualidade de jurisdição, ou sistema dual, tanto faz, eles designam a mesma coisa. Perfeito? O sistema de dualidade de jurisdição diz o seguinte: nós teremos um tribunal específico que somente analisará questões que envolvam a administração pública, ok? É o chamado tribunal administrativo. E nós teremos um tribunal judicial que vai analisar, que vai decidir sobre todas as outras questões, desde que não envolvam a administração pública. Por isso que é chamado sistema de dualidade, porque nós temos 2 espécies, 2 tipos de tribunais, ok? Cada qual com a sua competência, cada qual com a sua especialidade. Então, olha só, esquematizando aqui, nós conseguimos enxergar o tribunal administrativo, ok? E nós conseguimos enxergar em paralelo o tribunal judicial. Essa é a ideia. Quando existe treta, que no direito nós chamamos de lide, olha só que bonitinho, tem treta, teve desavença, envolveu a administração pública, quem resolve, quem decide sobre essa questão? Tribunal administrativo, perfeito? Faz coisa julgada, formal e material. Bate o martelo de forma definitiva, ok? Todas as outras questões que envolvam conflitos de interesses, desde que não abranjam a administração, são resolvidos por quem? Tribunal judicial. Por isso que é tribunal, ali a ideia de sistema de
dualidade de jurisdição. Perfeito? Legal? Vira e mexe, rola vaidade, né? O tribunal administrativo fala, não, é minha competência, o tribunal judicial fala, é minha competência. Nós até teríamos um terceiro tribunal, chamado Tribunal de Conflitos, tá? Mas ele não faz coisa julgada, material, formal. Ele só estipula qual vai ser o tribunal, qual dos dois vai ser o tribunal competente para a apreciação da matéria. Perfeito? Legal? Então, se liga. Sistema francês, obviamente, foi criado na França, tá? E existe o quê? Pluralidade de competências em relação a tribunais distintos. É o sistema adotado pelo nosso direito administrativo? Negativo. Muito embora a França seja o berço, foi onde surgiu inicialmente a ideia de direito administrativo, o Brasil não adotou o sistema francês. Não, professor, negativo. Qual foi o sistema adotado, então? Que é o segundo que aparece aí. É o chamado, e aqui eu vou colocar esquematizadinho para vocês, o sistema inglês. Sistema inglês. Ok? Também conhecido como sistema do não contencioso. Contencioso. Joia? Ou também conhecido como sistema de unicidade de jurisdição. Jurisdição. Beleza, professor. Então, o raciocínio aí é tranquilo, é óbvio. Se lá no sistema francês eu tenho 2 tribunais, por isso que ele é conhecido como dualidade de jurisdição, no sistema inglês de unicidade eu tenho o quê? Apenas um tribunal, ok? Que decide, que dá a palavra final em relação às questões conflituosas. Legal? Que dentro do nosso país é o sistema adotado. Então se liga, porque a própria Constituição, ok? Lá em seu artigo 5º, famosíssimo artigo 5º, inciso 35, tá? Da Constituição de 88. Essa é a previsão, essa é a disposição que me permite afirmar que o Brasil adotou o sistema inglês ou de unicidade de jurisdição. Isso significa, em aspectos práticos, o que, professor? Que toda e qualquer ameaça a direito ou lesão a direito será passível de ser apreciada pelo Poder Judiciário, ok? Professor, mas eu sei que existem tribunais administrativos. Eu que curto futebol, eu sei que tem o TJD, o STJD. São órgãos de esferas administrativas. Beleza. Tem competência, nesse exemplo que eu dei, para julgar, para analisar questões ligadas à prática desportiva. Show de bola. Só que isso não impede que, mesmo tendo sido tomada uma decisão em sede administrativa, em um tribunal administrativo, que o Poder Judiciário refaça a sua apreciação, ok? Isso quer dizer que quem dá a palavra final, ou seja, que faz coisa julgada formal e material, é o Poder Judiciário, é o Tribunal Judicial, ok? Pô, beleza, professor, então toda e qualquer matéria, desde que eu não tenha satisfeito, que haja uma resistência, que haja uma lide, um conflito, pode ser passível de apreciação pelo Judiciário? Pode. E meu querido, grave essa dica aqui, grave essa informação, porque vários outros temas, tópicos de direito administrativo pressupõem o seu conhecimento em relação ao sistema adotado pelo Brasil. Perfeito? Nós vamos várias e várias vezes conseguir enxergar a aplicação do sistema inglês em outros tópicos. Lembra que eu disse no início do nosso bate-papo? O que nós estamos construindo aqui é a base para que você possa compreender lá no futuro outros tópicos pertinentes ao direito administrativo. Bacana? Tranquilos? Então se liga aí. Dá um destaque no sistema inglês, mas também precisa saber que existe o sistema francês. Porque se apareceu na prova, você vai matar a pau, comer com farofa. Show de bola?
Tranquilo? Então tá aí, aspectos introdutórios, espero que você tenha curtido.